primeira aula de regência, fora a aula de introdução, eu imagino que todos vocês devam ter feito a lição relativa ao seu tema, visto os mini vídeos e o texto. Eu tinha prometido para vocês que não se ia gastar mais do que uma hora com essas lições semanais, mas eu fui fazer um teste ontem e a dessa semana realmente está um pouco mais pesada, né? O professor preparou, o grupo de professores preparou, se animou demais, né? Colocou coisas ali até a nível de, nem sei se ensino médio aquilo, né? Onde você tinha umas bolinhas azuis, umas bolinhas amarelas, né? E enfim. Se você não entende o conceito de carga elétrica, é até legal você fazer aquilo ali. Se você já entende muito bem o conceito, como é de se esperar de vocês aqui já no curso de fenômenos eletromagnéticos, dá um pouquinho de sono, pelo menos para mim deu, né? Mas eu espero que as lições das próximas semanas realmente não durem mais do que uma hora, tá? E a ideia dessa aula de regência é fazer uma revisão para fixar esses conceitos, né? Então, como eu vou estar fazendo uma revisão para fixar conceito de algo que vocês viram na lição e nos mini vídeos, né? Acredito que quem gravou aqueles mini vídeos foi o professor James, né? Ele fez até uma produção legal, ainda aparecia o rosto dele ali com o fundo. A produção ficou legal, mas eu achei que o material ficou extenso demais. Eu, pelo menos, demorei quase uma hora e meia para fazer toda a lição em vez de uma hora. Espero que nas próximas semanas a gente passe mais rápido por isso aí. Mas vamos lá. Deixa eu apresentar aqui um resumão que eu fiz para vocês. Já coloquei esse PDF lá. Eu não consegui... cadê? Deixa eu ver, acho que a segunda câmera não está funcionando. Então, o que eu vou fazer é abrir um... Cadê? Vamos apresentar aqui. Apresentar a tela inteira. Vamos lá, tela inteira. Essa tela. Vocês estão se vendo aí. Fora eu, só o Leonardo está ali. Quem quiser ligar o vídeo pode ligar, tá? Eu não me sinto completamente sozinho aqui na aula, né? Eu sei que o Leonardo está aqui, né? E agora eu estou vendo um monte de letras ali. Espero que vocês estejam aí. Mas vamos lá. Deixa eu colocar aqui na minha apresentação. Bom, eu coloquei esse PDF que eu fiz hoje lá no repositório do Moodle, né? E basicamente para a gente fazer uma revisão do que vocês viram nos mini vídeos aí do professor James e na lição que o grupo do professor James montou, né? Basicamente a lição 1 e lição 2 é para te falar de eletrização e que existem dois tipos de carga, né? Isso aqui vocês já viram no... Como é que chama mesmo? Segundo grau? Não, agora chama de outra coisa. Ensino médio. É como se esse aqui fosse muito superior, né? Enfim, ensino fundamental, médio e superior, né? Vocês viram a eletrização, como é que funciona a eletrização por atrito, né? Por contato e por indução, né? Então, por atrito, o que acontece quando você atrita dois materiais diferentes, por exemplo, plástico e... Deixa eu ver aqui, sei lá o que. Deixa eu ver o que eu pego aqui. Plástico e papel. Se atrita essas duas coisas aqui, o que acontece? Os materiais normalmente são compostos de átomos com eletronegatividade diferente, né? E quando você atrita, de fato, a nível atômico, o que acontece? Um átomo rouba elétron do outro. Então, o corpo fica com mais elétrons e o outro fica com menos elétrons. Então, isso é eletrização por atrito. Por contato, você tem que ter um material já carregado e você entra em contato com ele com um material não isolante, um material condutor, e você consegue a eletrização por contato conectando esse material condutor ao terra, né? E existe também a eletrização por indução, né? Historicamente, a carga elétrica, a gente sabe que a carga elétrica existe dois tipos, positivo e negativo, né? Cargas de mesmo sinal se repelem, cargas de sinal contrário se atraem, né? Isso vocês já estão cansados de saber. Isso aqui de positivo e negativo é uma mera convenção. A gente podia chamar de carga azul e carga vermelha,
ou carga doce, carga azeda, carga limão, carga melancia, né? Isso aqui é uma mera convenção que foi se eternizando aí com o tempo de uso, né? Bem, em relação aos materiais, vocês viram lá nas videoaulas e na liçãozinha que existem dois tipos de materiais, basicamente isolantes e condutores. Uma coisa que eu achei que faltou falar foi por que o material é isolante, né? Bom, se a gente for pensar aqui, se você olhar aqui um perfil de nível de energia em função de uma coordenada X, por exemplo, se você tiver só um átomo, você tem aqui. Agora, quando você começa a aproximar os átomos, o que acontece? Começa a haver um overlap, né? Eu esqueci como falar overlap em português. Uma sobreposição, né, do perfil do potencial de energia. Né? E em mecânica quântica a gente tem níveis permitidos e níveis não permitidos. Todos esses níveis aqui de baixo estão ocupados. Esse aqui é o nível que a gente chama de valência, onde eu tenho um ou vários elétrons aqui. O que acontece no material isolante? Né? Você tem uma barreira aqui entre um átomo e outro. Né? Então o elétron da camada de valência fica confinado aqui. Por mais que eu coloque um campo externo aqui, esse sujeito vai ficar nessa região do espaço. Né? Esse sujeito vai ficar aqui, esse vai ficar aqui, esse vai ficar aqui, e esse vai ficar aqui. E assim você pode imaginar uma rede periódica, em que cada elétron tem o seu lugar, né? E é basicamente cada elétron no seu quadrado. Agora, o que acontece nos materiais condutores? O que acontece nos materiais condutores é o seguinte, né? Quando você aproxima um átomo de um material condutor do outro, né, o perfil do potencial da energia fica desse jeitão aqui. E o que acontece? Quando você aproxima um cara do outro, o nível de energia ocupado está aqui em cima, né? E você vê que, como esse nível aqui está acima desse morrinho aqui, o elétron aqui desse átomo pode passear por todos os outros. Né? Mesma coisa o elétron desse átomo, ele pode passear livremente daqui para cá. Então, isso que acontece nos condutores. Né? Basicamente, um elétron não pertence, o elétron de valência não pertence unicamente àquele átomo, ele pertence a todos os átomos da rede. Tá? Em média, quando você tem um condutor não polarizado, né, e descarregado, o que acontece? Basicamente, em média, você tem um elétron por átomo, aqui, um elétron livre por átomo. Tá? Ele é livre entre aspas. Né? Você tem choques com os íons da rede, você tem choques entre elétrons, então são elétrons livres entre aspas. Né? O que eu achei que faltou explicar um pouquinho lá foi o que é semicondutor. Semicondutor é basicamente um isolante, só que esse nível verdinho aqui, ele está muito próximo do topo. Qualquer peteleco que eu dou, qualquer campo que eu aplico, qualquer fóton que eu jogo, qualquer luz que eu jogo no material, faz com que o elétron saia de um átomo e vá para o outro. Então, ele facilmente é excitado por um nível, né, que é compartilhado por todos os átomos. Então, isso que acontece no semicondutor. É um isolante onde essa montanhazinha aqui é muito baixa. Né? É muito fácil eu jogar esse elétron para um nível aqui acima desse potencial aí que a gente chama de barreira. Tudo bem, pessoal? Vocês estão vendo bem a minha apresentação? Sim, tá dando. Sim, perfeito. Sim, tá bom. Perfeito. Alguma dúvida até aí, pessoal? Por enquanto, tranquilo. Tranquilo? Então tá bom. Quando eu estou vendo a apresentação, eu não consigo ver o chat, tá? Eu tentei filmar meu papel hoje, mas não deu certo. Ainda bem que eu já tinha escaneado ele. Tá? Bom, vamos falar agora um pouquinho também de lei de Coulomb. Quando você tem duas cargas, né, Q1 e Q2, pode ser positivo ou negativo, coloquei aqui cargas positivas, a força entre elas é uma constante. Eu gosto de escrever 1 sobre 4πε0 ao invés do KE, por razões que vocês vão entender mais tarde. Esse ε0 aqui entra na lei de Gauss, né? E a lei de Gauss é mais fácil de aplicar do que a lei de Coulomb, né? Então, é uma constante KE, ela vale aí aproximadamente 9×10⁹, e a unidade dela é Newton metro quadrado por Coulomb quadrado. E eu costumo escrever
a lei de Coulomb desse jeitão aqui, né? Isso aqui é R12 ao cubo, o módulo desse vetor aqui ao cubo vezes o vetor. O que eu fiz aqui está certo ou está errado, pessoal? O que vocês acham? Eu escrevi a lei de Coulomb do jeito certo ou errado? Fiquei na dúvida só do cubo. Ficou dúvida do cubo? Muito bem. O que vocês normalmente veem isso? Esse aqui eu escrevo lei de Coulomb normalmente dessa forma, porque é mais fácil de aplicar. Que normalmente você tem aqui a dependência R12 ao quadrado, e aqui você tem um versor. Só que o que é um versor? O versor é o vetor dividido pelo módulo dele. Então, se você pegar o versor e transformar em vetor dividido pelo módulo, você escreve dessa forma. Tudo bem, pessoal? Beleza. A dependência continua com o inverso do quadrado da distância, certo? Mas quando você quer escrever de forma vetorial, você escreve desse jeitão aqui, porque fica mais fácil. Você pode escrever o versor, mas depois você vai ter que escrever o versor como o vetor dividido pelo módulo. Tudo bem? Tudo. Então tá bom. Bom, eu fiz um exemplo aqui. Isso aqui parece muito fácil de aplicar, né? Isso parece uma coisa boba que vocês já viram no ensino médio. Vou colocar aqui agora um exemplo para vocês. Tá? Deixa eu diminuir um pouco. Aí dá para ver melhor. Aumentar um pouquinho. Opa, não tem meio termo essa coisa. Né? A pergunta que eu faço aí é, como é que eu faço? Eu tenho uma carga Q1 que está na posição R1 igual a AI. Né? Vocês conseguem ver meu dedo. Conseguem ver só o mouse. R2 é igual a 2AI mais AJ. E esse A aqui é igual a 1 angstrom. Ou seja, 10 a menos 10 metros. Como é que eu faço para encontrar a força na partícula 2, pessoal? Vamos supor que essa seja uma questão de prova. Não vai cair questão tão boba em prova. Mas eu pego as questões bobas para ver se vocês conseguem entender o conceito. Porque a questão mais complicada, de fato, é só uma junção de questões bobas. Tá? Mas o importante é você entender conceitualmente como resolver um problema desse. Como é que eu resolvo um problema desse, pessoal? Vocês podem falar. Ninguém vai falar nada. Gente, essa aula vocês têm que interagir, vamos lá. Como é que eu resolvo isso aí? Lembre-se que eu não consigo ver o chat. Não sei se tem alguém falando no chat. Cadê aqui? Onde a gente está? Onde eu estou? Onde eu estou? Onde está o Wally? Me travou tudo aqui. Será que tem alguém me ouvindo? Eu estou que nem bobo falando com a parede? Não, professor, estamos te ouvindo. Tá, tudo bem. Obrigado. Vocês estão aqui. Como é que eu resolvo isso aí, pessoal? Deixa eu voltar aqui na apresentação da tela. Como é que eu resolvo isso aí, gente? O que você fazia na escolinha? Qual que é a primeira coisa que você faz quando você vê um problema? E aí, gente, ideias? Pode falar coisa que está errada, não tem problema. Como é que eu resolvo isso aí, pessoal? É um problema sem solução? Teria que achar a resultante do R? Resultante do R? Você fala o vetor que conecta os dois. Isso. Tem uma coisa que você faz quando você vê um problema. Quem falou, eu não consigo ver seu nome. O Leonardo. Leonardo, você? Perfeito. Primeira coisa que você faz quando você vê um problema é desenhar. Tá? Se eu for desenhar isso aqui, normalmente depois que você desenha, o problema já está resolvido. Se eu for desenhar aqui, eu coloquei um sistema de coordenadas x e y, né? E coloquei aqui a posição dos vetores, o meu AI e o meu 2A na direção
X mais um A na direção Y, que é onde está a carga Q2. Aí eu tenho esse vetorzinho aqui, R12. Ora, o meu R1, a posição da carga 1 é essa, AI. A posição da carga 2 é 2AI mais AJ. Quem é esse R12? Se eu olhar para a figura, você consegue perceber que R1 mais R12 resulta no vetor R2? Sim ou não? Veja só. Saio daqui, venho para cá, daí daqui venho para cá. Resulta no vetor R2, correto? Sim ou não, pessoal? Sim. Perfeito, obrigado. Né? Vocês têm que falar mais. Vocês têm que falar mais. Podem colocar o vídeo aí e sair falando. Né? De fato, o que menos importa falar aqui sou eu. Eu estou aqui para ajudar vocês. Então, o que acontece? O R1 mais o R12 dá o R2. Se eu isolar o R12 daqui, você vai ver que o R12 é simplesmente a posição da carga 2 menos a posição da carga 1, vetorialmente. E se eu fizer essa soma vetorial, eu encontro isso aqui, ó. R12 igual a A na direção X mais A na direção J. Vamos ver se bate isso aqui, ó. Então, esse vetor aqui tem A na direção X mais A na direção J. Tudo bem? Sim ou não? Sim, tudo bem. Agora percebam como eu estou resolvendo esse problema aqui. Eu não estou pondo os números ainda. Eu estou colocando aqui o R1 como A na direção I, mais 2A na direção I, mais A na direção J. Né? Espera aí só um pouquinho. Espera aí só um pouquinho, gente. Porque está dando um problema lá fora. Desculpem, está dando um quebra-pau dos meus dois filhos aí, normal. Perdão. Vamos lá. Então, aqui a gente calcula primeiro R12, só que eu calculo ele literalmente, eu não coloco o valor de A aqui. Eu só vou substituir o valor de A no final. Né? Bom, agora, vejam que na expressão aqui da lei de Coulomb, deixa eu mostrar aqui para vocês. Na expressão da lei de Coulomb, eu preciso do vetor R12 e eu preciso do módulo. Como é que eu calculo o módulo de um vetor, pessoal? O módulo de um vetor, o que é? De fato, o módulo de um vetor é a raiz quadrada do produto escalar dele por ele mesmo. Né? E como eu tenho o produto escalar que vai dar raiz quadrada de A ao quadrado mais A ao quadrado, isso aqui vai dar raiz quadrada de 2 vezes A. Né? Feito isso, eu aplico na lei de Coulomb, que é essa aqui. Então, aplico o valor raiz de 2A aqui e obtenho esse resultado aqui. Ó. Depois simplifico A ao cubo. Né? O raiz de 2 eu passo para cima, multiplico e divido por raiz de 2. Então, eu posso escrever dessa forma. Posso escrever 1 sobre 4πε0 como aquela constante elétrica KE, né? E eu fico com essa expressão final aqui. Por que é legal você colocar os valores numéricos só no final? Bom, primeiro porque você resolve o problema de uma forma mais limpa, né? E depois você tem mais facilidade de verificar se a dimensão, se as dimensões estão corretas. Vejam as dimensões aqui. Aqui eu tenho Newton metro quadrado por Coulomb quadrado. Metro quadrado vai cancelar com metro quadrado aqui, e Coulomb quadrado que eu teria embaixo vai cancelar com Coulomb quadrado. Eu fico com a dimensão Newton. Né? Outra coisa, eu posso, numericamente, quando eu fazer as substituições numéricas, eu faço as substituições numéricas considerando as unidades. Veja, eu coloquei o KE, né, como 8,9910 Newton, metro quadrado por Coulomb quadrado. E aí coloquei os valores das cargas com as devidas unidades, e esse A valia 1 angstrom é 10 a menos 10 metro, né, e dessa forma a gente encontra... Bom, eu trabalho, para não ficar colocando na calculadora as potências de 10, é mais fácil você fazer as operações simples só com os números, por exemplo, 899 vezes 1,5 vezes 3, vezes raiz de 2 dividido por 4. Isso dá 14,3. Aí eu trabalho com as potências de 10 desse jeitão aqui. Eu tenho 10 na 9
menos 6 dá menos 12, e aqui embaixo eu vou ter um menos 10 elevado a menos 10 ao quadrado, que dá 10 na menos 20, quando eu passo para cima, mais 20. O resultado disso aqui é 10 elevado a 18. Vejam que eu tenho aqui um sinal negativo. O que significa esse sinal negativo? Significa que a força está no sentido contrário do meu vetor, R12. Né? O meu vetor R12 é aquele A vezes I mais A vezes J, ou seja, está na direção I mais J, só que ele está apontando no sentido contrário, né, ao vetor R12, tá certo? E é o que a gente esperaria, porque eu tenho aqui uma carga positiva Q1 e uma carga negativa Q2. Então a força em Q2 é atrativa. Tudo bem até aí, pessoal? Vejo que é uma questãozinha bem simples, bem boba, só que requer alguns cuidados para você resolver, né? Todo mundo entendeu, pessoal? Sim ou não, talvez? Sim, sim. Ah, então tá bom. O resto do pessoal que está calado, entendeu? Bom, diz o ditado que quem cala consente. Então eu vou supor que sim. Ah, então tá bom, Gabriel. Você entendeu? Deixa eu ver o que o pessoal escreveu aqui no chat. Quando eu estou apresentando a tela, eu não consigo ver chat. Sim, entendi. Sim. Perfeito. Legal, pessoal. Vamos para frente, então. Esse é um probleminha bem simples, né? Nem chega a ser um problema, né? Nossa, eu estou com 10 janelas abertas. Enfim. Eu fui clicando, e o troço foi abrindo janela. Vamos para frente, então. O que mais vocês viram? Vou falar um pouquinho agora sobre campo elétrico. Eu gosto muito, né? Eu vi que não foi feito dessa maneira, nem no survey, nem na lição. Eu gosto muito de fazer uma analogia com campo gravitacional. Imagine que você tem aqui pode ser um satélite de massa M0. Nesse satélite que você tem uma força gravitacional em cima dele, né? E a força gravitacional é o Gzão, massa da Terra, pode ser considerada uma esfera. Massa da Terra vezes M0 dividido pela distância ao quadrado, ou distância ao cubo vezes distância vetor. Né? Vejam aqui que esse M0 é um corpo de prova. Como é que você define campo gravitacional? Você pega essa força, né, essa força gravitacional, e divide pelo valor da massa do corpo de prova. Isso aqui dá um resultado que independe da massa do corpo. Né? O G, a aceleração gravitacional, é um vetor que depende apenas das propriedades do corpo que gera esse campo. Né? Então, e essa massa, ela é a massa, a gente costuma dizer que é a massa do Siqueira. Quem que é esse Siqueira? Ela é tão pequena quanto o Siqueira. Tá? Tudo bem? Tudo. Se você for agora para campo elétrico, como é que você define o campo elétrico? Obviamente, cada carga elétrica pode ter uma massa diferente da outra, né? Mas se você pegar o campo elétrico, imagine que eu tenho uma distribuição de carga maluca aqui. Eu tenho uma batata carregada positivamente, tenho aqui uma outra, sei lá, uma batata doce carregada negativamente, tem algumas cargas pontuais positivas e outras cargas pontuais aqui negativas. Se eu colocar uma carga Q0 ao invés de uma massa M0, se eu colocar uma carga Q0 nessa posição aqui, ela vai sofrer uma força elétrica, né? E essa força elétrica vai ser o quê? Vai ser a somatória vetorial das forças de cada uma, das forças exercidas por cada um desses corpos carregados aqui, né? Vai ser a força resultante. Agora, se eu pegar essa força e dividir pelo valor dessa carga aqui, ela também é a carga do Siqueira, ela é uma carga teste positiva, e ela é tão pequena quanto o Siqueira, eu consigo definir campo elétrico desse jeitão aqui. Vejam que essa força elétrica aqui, ela vai depender diretamente do valor de Q0. Só que quando eu divido a força pelo Q0, eu tenho algo que independe do valor da carga teste. Tudo bem? Alguém tem que falar tudo bem, pelo amor de Deus. Tudo bem. Falem alguma coisa. Tudo ótimo. Então tá certo, então tá bom. Não adianta escrever no chat que eu não consigo ler nesse momento. Então tá bom. Bom, isso tudo aí vocês viram, né? O que acontece se eu tenho uma região do espaço onde o campo elétrico é conhecido? Se eu conheço o campo elétrico,
e coloco uma carga numa posição do espaço onde eu conheço o campo elétrico, a gente sabe que a força sobre essa carga é simplesmente a carga vezes o campo, né? Então você tem normalmente problemas onde você conhece o campo elétrico e quer saber a força, você simplesmente multiplica pelo valor da carga. Obviamente, se essa carga for positiva, a força está na direção do campo. Se a carga for negativa, a força aponta no sentido contrário, certo? Bom, vamos para frente. Bom, o campo mais bobo que você pode ver é o campo de uma carga pontual, né? Se você pegar uma carga mais Q e colocar uma carga Q0 a uma distância R, veja que eu coloquei esse mais Q aqui no centro do sistema de coordenadas, né? Você vai ter o quê? Você vai ter uma força que é a constante elétrica, a carga que a gente diz que essa é a carga que gera o campo, e aí você tem uma carga teste Q0 dividido por R ao cubo vezes R vetor, né? Ou eu posso escrever isso como R chapéu dividido por R quadrado, tanto faz. Se eu pegar essa força dividir por Q0, eu encontro algo que independe do Q0, que depende unicamente da carga Q, tá bom? Bem, como eu falei, esse campo elétrico depende do Q0, ele depende só da carga que gera o campo mais Q. Agora, o que acontece se eu não tiver uma carga pontual? Normalmente, os problemas que vocês vão encontrar não vão ser problemas onde eu tenho uma única carga pontual. O que acontece quando eu tenho um conjunto de cargas, né? Se eu tenho um conjunto de cargas aqui, como na figura, eu tenho a carga Q1, ela vai gerar o campo E1. A carga Q2 vai gerar um campo E2. E a carga Q3 vai gerar, nessa posição P do espaço, um campo E3. Como o campo é simplesmente força dividido pelo valor desse Q0, né? O que acontece? Força, ela se soma vetorialmente, né? Princípio da superposição. Então, eu também tenho aqui um princípio da superposição para campo elétrico. O campo elétrico resultante num dado ponto é a soma vetorial dos campos elétricos gerados pelas 3 cargas pontuais. Eu posso generalizar isso aqui para N cargas, né? E aí eu fico com essa expressão. Eu gosto de usar esse 1 sobre 4πε0 ao invés do QI. Parece que fica mais chique, né? Então, você tem essa somatória, o KE e Q dividido por RI, QI dividido por RI ao quadrado, RI versor, ou como eu escrevi aqui, RI vetor dividido por RI ao cubo. Tudo bem, pessoal? Tranquilo até aí? Tudo bem. Então tá bom. Certo. Essa aqui ó, é apenas uma recordação do que vocês, em tese, viram na lição lá do Moodle, né? A gente não tem tempo para entrar em detalhe em tudo isso aqui. Então, a minha ideia aqui é fazer um resumão e ver se vocês têm alguma dúvida conceitual aqui. Tá? Até agora, nenhuma dúvida conceitual, pessoal? Tá tudo tranquilo? Tudo bem. Tem uma dúvida, na verdade. Tá joia. Vamos lá. Se Professor, tiver em dúvida, me pague na hora. eu tenho uma dúvida. Opa, isso é bom. O conceito de campo elétrico, para mim, é meio confuso ainda. O Porque... que você não entendeu? Não, é porque, assim, para mim o conceito era campo elétrico, era tipo gravidade. Mas é tipo gravidade. Então, aí você falou que, tipo, só deu um estalo de... Tipo, se eu tenho só 2 forças pontuais, eu vou ter um campo do mesmo jeito? Quem está falando, André? Isso. Desculpa, repita a sua pergunta. Eu tenho duas cargas pontuais. Tá. Isso vai gerar algum campo? Um gera um campo na outra? Uma gera o campo na outra. Uma gera o campo na outra. Mas, normalmente, para determinar o campo, você precisa de uma carga teste. Né? Talvez o que confunde muita gente é essa carga teste aí. Que ela tem que ser pequena o suficiente para não perturbar a distribuição de carga original. Né? Mas se você tiver 2 cargas, obviamente, se eu tiver, por exemplo, um elétron e um próton, André. Imagina que aqui eu tenho... prótons são vermelhos. Prótons são azuis, elétrons são vermelhos. Então, imagine que aqui eu tenho um próton, ele tá gerando um campo, ele faz uma força sobre esse elétron, então nessa posição do elétron eu tenho um campo elétrico devido ao próton. Agora, na posição do próton, eu tenho um campo elétrico devido à presença do elétron. Tudo bem? Uhum. Bom, obviamente, esses dois em conjunto geram um campo elétrico geram um campo elétrico numa outra posição do espaço. Nessa posição aqui da canetinha laranja, eu posso calcular o campo elétrico devido à distribuição, essa distribuição aqui, o próton e o elétron.
Tudo bem? Ficou claro agora? Ficou um pouco mais claro. Um pouco mais claro. Então tá bom. Então tá jóia, né? Deixa eu ver, tem alguém que perguntou alguma coisa aqui pelo chat. Deixa eu ver aqui. Professor, eu tenho uma dúvida, como eu faço para achar a distância que teria uma carga Q entre duas outras cargas que tem a força resultante? Deixa eu ver se eu entendi aqui. Como eu faço para a distância que teria uma carga Q entre outras duas cargas que tem a força resultante nula? O exercício do Moodle, Natália. Bom, eu não lembro se eram duas cargas positivas ou uma carga positiva e uma carga negativa. Você lembra? Duas cargas positivas, vamos lá. Então, deixa eu ver se eu tenho duas coisas de mesma cor aqui. Então, tá bom. Você tem lá duas cargas positivas, certo? Duas cargas positivas, né? Você coloca uma carga teste no meio delas, certo? Obviamente, ela vai sofrer uma força de repulsão devido a essa e outra força de repulsão devido a essa aqui. Se as cargas forem iguais, se as cargas positivas forem iguais, obviamente o valor ou posição onde o campo é nulo, né? Ou seja, essa força sobre a carga teste é nula, é o meio delas. Agora, se eu tiver uma carga positiva com uma quantidade, né? Um módulo da carga muito maior dessa aqui do que dessa, essa posição onde o campo é nulo vai se aproximar cada vez mais da carga com menor módulo. Tudo bem? De fato, para calcular isso, você tem que calcular o campo elétrico ou a força numa carga teste. Tanto faz, de fato, é a mesma coisa. Campo elétrico é a mesma coisa que força sobre uma carga de prova, dividido pelo valor da carga de prova. Então, a gente pode falar em campo elétrico e força numa carga de teste de prova, eles são basicamente a mesma coisa, né? Então, você tem que colocar uma terceira carga aqui no meio da brincadeira e calcular a força resultante. Como é que você faz para matematizar essa coisa? Esse é um problema unidimensional, né? Então, você vai depender da coordenada x, né? Então, você vai ter uma força que vai ou apontar para o sentido positivo, ou apontar para o sentido, é o contrário, ou apontar para o sentido positivo, ou apontar para o sentido negativo. Tá? Vocês estão me vendo como espelho, então deixa eu pensar. Positivo, negativo aqui. Tá? Então você vai ter uma força, ou ela é positiva ou ela é negativa. Em um momento, essa força ou esse campo vai ser zero. Como é que você faz para encontrar esse valor onde o campo é nulo? Bom, ele é uma função da posição, e ele tem um máximo, né? Aliás, ele tem um mínimo. O que acontece com a derivada no ponto de mínimo? A derivada é nula. Tá? Então, a derivada no mínimo da força, ou mínimo do campo, é zero. É aí que você encontra a posição aí onde a força resultante é nula. Tudo bem, Natália? Tranquilo? Ela já falou que entendeu. Mas ela falou que entendeu antes de eu terminar de explicar. Tá ótimo, então. Então tá bom. Ela parte do cálculo não entendeu também. Eu estou sem minha câmera auxiliar aqui, então deixa eu desenhar aqui. Você vai ter uma força. Você vai ter ou posso desenhar como campo elétrico, certo? E, perdão, aqui não vai precisar da derivada, eu falei besteira, né? Aqui você tem a posição. E você vai ter um gráfico, sei lá, que vai ter mais ou menos esse jeitão aqui, Natália. Deixa eu ver se consegue ver. Estão conseguindo ver? Então, onde a força é nula aqui é o seu ponto que você precisa encontrar. Desculpe, não precisa fazer a derivada. Você pega simplesmente o campo elétrico ou a força, tanto faz. Você pega o campo elétrico e plota ele em função de x, certo? E você vai encontrar que para certos valores de x ele é negativo e para certos valores de x ele é positivo. A força é nula onde você cruza o eixo x aqui. Tudo bem agora? Tá certo? Olha só. Então tá bom. Perfeito. Pensa um pouquinho mais no problema. Todo mundo entendeu isso aí? Então tá bom. Né? Deixa eu ver o que eu tinha mais para... De nada. Vamos lá agora voltar para cá. Tudo bem, isso aqui é o campo elétrico para várias cargas. Né? Naquele exemplo da Natália, você tem duas cargas aqui e você tem um problema unidimensional. Então eu posso escrever isso aqui simplesmente como o quadrado, porque eu tenho apenas uma única direção. Né? Não preciso escrever o vetor completamente, quando eu tenho um problema unidimensional.
Agora, o que acontece quando eu tenho uma distribuição contínua de carga? Né? Ou seja, qual é o campo elétrico devido a uma distribuição contínua de carga? Teve uma parte dessa discussão, eu acho que foi atropelada no Moodle. Né? Existe distribuição contínua de carga, gente? Sim ou não? O que vocês acham? Pode chutar. Né? Às vezes a gente chuta certo. O que a intuição de vocês diz? Existe uma distribuição contínua? Existem distribuições contínuas de carga, sim ou não? Eu acho que Eu não, acho porque que é uma não. coisa oscilante, né? Exatamente, você não tem distribuição contínua de carga. Né? Se eu olhar a nível microscópico, deixa eu voltar para aquele meu modelinho lá da primeira página. Deixa eu ver se eu consigo. Se eu olhar para esse modelinho aqui, vamos supor que eu tenha falta de elétrons aqui. Então, tirei um elétron desse átomo, tirei um elétron desse átomo, esse aqui eu não tirei, esse aqui eu tirei. Então, o que vai acontecer? Aqui eu vou ter uma carga negativa, aqui eu vou ter uma carga negativa, aqui, como eu falei, não teria carga, então esse aqui seria neutro, esse aqui seria uma carga negativa, e vamos supor que eu joguei um elétron a mais nesse cara aqui, e aqui seria uma carga positiva. Então, microscopicamente, a nível atômico, eu não tenho distribuições contínuas de carga mesmo. Eu tenho distribuições discretas de carga. Eu tenho próton, eu tenho elétrons livres, certo? Eu tenho íons, né? Eu não tenho essa distribuição contínua de carga. Mas o que acontece? Quando eu tenho um número de elétrons ou uma falta muito grande de elétrons, ou seja, uma carga positiva num corpo, né? Se esse número, essa falta de elétrons, ou esse incremento de elétrons é muito grande, né? Algo da ordem de bilhões de elétrons, trilhões de elétrons, veja que a carga do elétron é muito pequena em Coulomb, é 10 na menos 19 Coulomb. E a gente consegue facilmente carregar um corpo com microcoulomb. Microcoulomb é 10 na menos 6. Então a gente está falando aí num corpo aí, 10 na menos 6 Coulomb, equivale a algo da ordem aí de 10 elevado a 12, 10 elevado a 12, 10 elevado a 13 unidades de carga. 10 elevado a 12 é algo gigantesco, né? Você tem 1000, milhão, bilhão é 10 na 9, você está falando aí de trilhões de elétrons, né? Você está falando de trilhões de elétrons, uma quantidade absurda de elétrons ou falta deles, quando você tem carga positiva, né, no material. Então, você faz um modelamento macroscópico dizendo que, de fato, olha, essa distribuição de carga é contínua. De fato, a gente sabe que não é, mas essa periodicidade ela é tão grande, essas cargas estão separadas a distâncias tão pequenas, que, para o mundo macroscópico, é como se ela fosse um contínuo. Né? Então, a gente faz um modelamento macroscópico. Né? Então, quando eu pego um corpo aqui, por exemplo, vamos supor que eu tenho essa batata aqui, e essa batata está carregada. Por simplicidade, vamos supor que essa batata aqui está carregada uniformemente no volume. Né? Como é que eu faço para calcular o campo elétrico em um ponto P do espaço? Né? De fato, a primeira coisa que você faz quando olha esse problema, você pensa assim, eu vou ter que fazer fenômenos eletromagnéticos de novo. Segunda coisa que você faz é você chora. A terceira coisa que você faz, já é uma coisa mais inteligente, você pega o problema, né? Onde é que está a folha que eu tenho isso aí? Você pega o problema, né? E começa a bater a cabeça no problema. Opa! Pode bater a cabeça no problema. Quando você bate a cabeça no problema, você descobre a resposta. Você quebra o problema. Se você bater bem forte, você vai quebrar o problema em vários pedacinhos. Se você quebrar o problema em vários pedacinhos, você pode considerar cada pedacinho desse aqui como sendo uma carga pontual. Quanto mais forte você bater a cabeça no corpo que está carregado, em mais pedacinhos você vai quebrar ele. Então você bate tanto que você considera aqui vários pedacinhos como cargas pontuais, e campo de carga pontual você sabe calcular. Então, obviamente, esse montante de carga aqui, né, que a gente está considerando como carga pontual, vai dar uma contribuição do campo. Essa contribuição aqui a gente pode chamar de delta EI. Pode ser delta Q1 aqui, R1, delta E1.
Obviamente você vai quebrar em N pedaços aqui, então você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que somar as contribuições de todos os pedacinhos para encontrar o campo resultante ali na posição P. Né? E essa aproximação aqui é tão boa, tão melhor quanto menor for esse pedacinho. Essa aproximação é ideal quando esse pedacinho tende a zero. Então, quando a gente coloca o limite de ΔQi tendendo a zero dessa expressão aqui, né, essa somatória com o limite, isso aqui é definição de integral. Né? Então, o campo elétrico, devido a uma distribuição contínua, é simplesmente a contribuição dos pedaços. Né? Quando você faz esse pedaço tender a zero, você transforma a somatória numa integral. Você pode colocar R chapéu sobre R quadrado aqui, ou colocar dessa forma aqui que eu gosto mais, que é mais fácil de calcular, que é o R vetor dividido por R ao cubo. Vários problemas você vai resolver dessa forma. Que tipo de problemas são esses? Né? Você tem vários tipos de distribuição. Né? Você pode ter distribuição em volume, né? Onde você tem distribuição de carga num volume, e aí você vai ter a densidade, cada ponto vai ter uma densidade de carga, e esse dq aqui vai ser um ρ dV. Em outros problemas, por exemplo, com condutores carregados, condutor ele só tem carga na superfície, quando ele tem excesso de carga, o excesso de carga ele está na superfície, a gente vai discutir isso na semana que vem, né? Quando você tem distribuição só superficial de carga, esse teu dq aqui, você vai ter que escrever com um sigma, esse sigma pode ser constante ou não, onde isso aqui é a densidade superficial de carga, carga por unidade de área, vezes um dA. Você vai ter que quebrar não o volume, mas você vai ter que quebrar a área em vários pedacinhos, para aí poder fazer a integral. Ou você tem um sistema mais simples ainda, você pode ter um sistema unidimensional, né? Imagine que eu tenho essa régua carregada, né? Para eu saber qual é o campo gerado por essa régua, né? Aproximo ela por uma linha e quebro ela em N pedacinhos. E aqui eu vou ter uma densidade linear de carga constante, e o meu dq vai ser simplesmente lambda vezes dx. Tudo bem? Normalmente, quando eu tenho problemas lineares, eu estou trabalhando apenas em uma dimensão, às vezes em duas, raramente em três. Né? O problema do anel carregado é um problema onde eu tenho duas dimensões, né, do anel, mas eu estou calculando o campo numa terceira dimensão, que é o eixo que passa pelo anel, e aí eu uso o lambda constante, né, e posso usar o lambda dx. Tudo bem? Ou lambda d θ, enfim. Cada problema tem a sua particularidade. O importante é você entender, né, que você vai ter que quebrar a distribuição de carga em vários pedacinhos, e cada pedacinho desse você vai quebrar de tal forma que você vai considerar ele como uma carga pontual. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida aí? Tudo bem. Tranquilo? Então tá bom. Eu vou pedir para vocês, como esses aqui são problemas que são os problemas que mais aparecem, eu quero que vocês façam alguns exemplos. Tem alguns exemplos no survey, né? Eu quero que vocês façam alguns exemplos desses aqui, e o exemplo que você não entender, traga para a aula de tutoria. Né? Conversem aí entre vocês e vejam o que vocês acham mais encrencado, né? E para a gente discutir na próxima aula, que vai ser a aula de tutoria. Tá? Vamos lá, então. Agora eu vou falar para vocês de uma outra coisa que está lá no Moodle, está na lição e está nos mini-vídeos, que é linha de força de campo elétrico. Né? Foi dado um grande valor no passado, no século XIX, para isso, né? E foi dado um valor excessivo, eu acho que é um valor excessivo que é dado para isso, tanto no Moodle quanto no nosso livro-texto, porque linha de força de campo elétrico é só uma representação pictórica. Você não consegue ver linha de força no mundo real. Né? Embora algumas pessoas peguem, por exemplo, o campo magnético, você pega em minério de ferro, você vai dizer que você está vendo alinhamento, você está vendo linha de campo. Não, você está vendo alinhamento de dipolo elétrico ou dipolo magnético. Né? Você não está vendo as linhas de força. Então, elas não são reais, elas são uma representação pictórica, mas elas são uma representação pictórica útil, né?
para entender alguns problemas, né? Quais são as propriedades dessas linhas de força do campo elétrico, né? A primeira propriedade é que o campo elétrico é tangente à linha de campo em um determinado ponto do espaço. Em todos os pontos do espaço que você pega, o campo elétrico ele é sempre tangente à linha de força do campo elétrico. Tá? Outra propriedade importante é que a amplitude do campo ela é proporcional à densidade de linhas. O que isso quer dizer, densidade de linha? Densidade de linhas é o número que atravessa uma superfície dividido pela área daquela superfície, né? Que atravessa a normal da superfície, aliás, né? Que atravessa de forma normal a superfície. Aqui eu tenho um exemplo de uma batata carregada. Eu sempre gosto de falar de batata carregada, né? Eu tenho aqui uma batata carregada e essa aqui são as linhas de força do campo elétrico gerado por essa batata carregada. Aí eu peguei duas áreas aqui, né? Duas áreas iguais e coloquei nessa posição e nessa aqui. Veja que nessa posição aqui, bom, no espaço total aqui o número de linhas de campo é o mesmo. Todas as linhas de campo estão saindo da batata carregada, né? Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 linhas de campo que eu desenhei aqui. 3 linhas de campo dessas atravessam essa superfície aqui nessa posição. Então, o que acontece? É que eu tenho 3 linhas de força numa dada área. Aqui, nessa outra posição, eu só tenho 2 linhas de força aqui atravessando a mesma área. Qual que é a interpretação disso? O campo elétrico aqui é sempre tangente à linha de força num dado ponto, mas nesse ponto aqui, o campo elétrico é mais fraco do que nesse ponto aqui. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Tudo tranquilo. Tudo bem. Então, tá bom. Eu vou dar um exemplo aqui, que eu gosto muito, né, que é o exemplo de carga pontual. Eu gosto de carga pontual porque carga pontual tem uma simetria esférica, né? Se eu pegar aqui uma esfera, desenhar em volta da carga, vejam que eu sou um péssimo desenhista, imagine que isso aqui é uma carga dentro dessa esfera aqui. Eu desenhei uma esfera imaginária de raio R, né? Então veja que o campo elétrico aqui, independente desse valor de R, vejam que o número de linhas que atravessa a superfície nunca vai mudar se eu aumentar esse R. Vai ser sempre o mesmo número. Mas o que acontece? Eu estou dizendo que o campo elétrico é proporcional ao número de linhas e inversamente proporcional à área que essas linhas atravessam, ou seja, ele é proporcional à densidade de linhas, ou seja, nessa posição aqui é n sobre 4πr², certo? Vejam que eu estou desenhando aqui uma esfera, isso aqui não é um círculo, é uma esfera, tá? Pense isso tridimensionalmente. Então eu tenho n linhas atravessando uma esfera, uma casca esférica de área 4πr². Então, veja que isso bate com a lei de Coulomb, né? Veja que você tem uma conexão de N com a carga e com o ε0. Tudo bem, pessoal? Deu para entender isso aí? No Moodle, tem uma coisa que exemplifica essa dependência do número de linhas de campo com o valor da carga, quando o sujeito coloca um dipolo desbalanceado, uma carga 2Q de um lado e uma carga menos Q do outro. Você vê que nem todas as linhas que saem da carga mais 2Q chegam na carga menos Q. Tá? Bom, vamos lá. Tudo tranquilo até aí, pessoal? Sim ou não? Tudo. Então tá bom. A última coisa que vocês viram lá no Moodle, nessa semana, e foi dado um valor absurdamente grande para isso. Normalmente eu não perco mais de 5 minutos com isso em sala de aula, que eu acho isso muito bobo, e vocês vão entender por que eu acho isso muito bobo, que é o movimento de partículas em campo elétrico uniforme. Imagine que você tem aqui um campo elétrico uniforme. Quando você tem campo elétrico uniforme, as linhas de campo, elas são o quê? Elas são equidistantes, né? É uma região onde as linhas de campo são equidistantes. A força na partícula, né? Se a partícula for carregada positivamente, a força vai estar na direção, né, no sentido do campo elétrico. Ela vai estar nesse sentido aqui, certo? Qual a analogia disso com o campo gravitacional constante na Terra? Toda analogia que você possa imaginar, né? A partícula vai acontecer... O que vai acontecer com a partícula? A partícula vai ter uma aceleração aonde? Só nesse eixo aqui. No eixo definido
pela linha de campo elétrico. Então, nessa direção aqui do campo elétrico, que tipo de movimento que eu vou ter? Eu vou ter um movimento uniformemente variado, né? Eu vou ter um movimento uniformemente variado nessa direção aqui, um movimento com aceleração constante, que vocês já veem, não sei, em algum lugar entre o maternal e o UFABC, vocês viram movimento uniformemente variado, né? Aqui você tem um movimento com aceleração constante, que já é super batido. Vocês já viram isso no segundo grau, como é que chama? Ensino médio, e vocês já viram isso também em fenômenos mecânicos, né? Então, isso aqui é muito batido. Então, você divide o movimento em dois, você vai ter um movimento no eixo aqui definido pelo campo elétrico, né? Se você está em dúvida, bom, eu ia filmar a folha de papel, eu estou com dificuldade para filmar a folha de papel, mas eu ia virar isso aqui no sentido do campo gravitacional, essa é a minha ideia inicial para a aula, virar isso aqui no sentido do campo gravitacional, e a ideia, quando eu virasse, era vocês terem um pensamento bovino, que é daquele tipo, né? Então, isso aqui é basicamente um movimento uniformemente variado. E o que acontece no eixo perpendicular, pessoal? Qual é a aceleração que eu tenho nesse eixo aqui que eu estou indicando? Falem alguma coisa, pelo amor de Deus. O que eu tenho nesse eixo aqui? Aceleração zero? Exatamente, aceleração zero. Aceleração zero, o que é? Movimento uniforme, né? Eu acho que o Survey e também o pessoal que colocou, os professores que colocaram o material no Moodle, deram um valor exagerado isso aqui, porque isso aqui são problemas triviais, que vocês já viram em fenômenos mecânicos, problemas de aceleração constante em um eixo e aceleração zero no eixo perpendicular, tá bom? Então, foi colocado acho que uns 3 probleminhas desse no Moodle, eu dei uma passada de olho naquilo lá, só a passada de olho que eu dei, eu vi que vocês iam demorar de 1h30 a 2 para fazer a lição, ao invés daquela 1 hora que eu tinha prometido. Eu espero que eu vou brigar que a lição da semana que vem dê para fazer em 1 hora no máximo. Tá? Alguma dúvida sobre isso aí, pessoal? Ou esses problemas aqui não são tão triviais quanto eu imagino? Tranquilo, professor. Tranquilo? Alguém está com alguma dúvida? Eu tenho um pouco de dificuldade nisso ainda. O que o Gabriel falou aqui? É de campo, não? Não entendi sua dúvida, Gabriel. Acho que não. Eu não entendi. A Natália e o Gabriel escreveram umas coisas aqui que eu não entendi nada. Já faz tempo essa pergunta e você não lembra também. Tá certo. Alguma dúvida, pessoal? Professor, eu tenho uma pergunta, sim. Opa! Quando você falou das linhas, né, das linhas de campo, você falou que por exemplo, o exemplo da limalha de ferro ali em cima do magneto. Eu posso pensar como se fosse não que eu esteja vendo a linha, mas eu estou vendo o efeito dessas linhas, sei lá, de repente. Sim, elas não são reais, mas elas podem ser úteis para você entender o comportamento de muita coisa, Leon. Por exemplo, quando a gente vai ver daqui a umas semanas, quando eu mostrar para vocês capacitor de placas paralelas, você tem campo constante entre as placas, né? E você tem campo uniforme, aliás, e fora da região das placas você não tem campo. Você consegue visualizar isso bem fazendo o desenho das linhas de campo, né? Muitos problemas você consegue visualizar bem fazendo o desenho das linhas de campo. Como, por exemplo, aquele da carga pontual. Se você pegar o número de linhas proporcional ao valor da carga, certo? E você dizer que o campo elétrico, o módulo dele é o número de linhas dividido pela área, uma espécie de fluxo de linhas de campo, né? Você encontra exatamente a lei de Coulomb, né? Você encontra exatamente a lei de Coulomb, e tem gente que advoga que essas linhas de campo têm um caráter real. Eu considero elas apenas como uma ferramenta, né? Eu não levo elas tão a sério, assim, tá? Tá, faz sentido, beleza. Tá certo? Mas ela é uma ferramenta extremamente útil, né? De fato, quando Maxwell unificou o eletromagnetismo lá pelo final do século XIX, isso é uma coisa que pouca gente sabe, o Maxwell tinha um modelo maluco lá, onde ele relacionava o campo elétrico e o campo magnético com umas engrenagens que ele imaginava
num espaço aí e tal. Ninguém nunca detectou essas engrenagens malucas, mas para o Maxwell fazia sentido, né? Enfim, tá? Beleza. Tem muita coisa que a gente descobriu como funciona. Não significa que a gente entende exatamente a fundo como aquilo funciona. Por que existe carga elétrica? Por que se comporta dessa maneira? A gente não sabe, a gente só descobriu que é assim que funciona. Tá bom? A gente tem uma teoria com uma certa lógica autoconsistente que explica, com uma certa eficiência, né? Exatamente, que explica, entre aspas, os fenômenos que a gente tem aí. Tá? Beleza. Tem no nosso cotidiano. Né? Legal. Ela é tão boa à medida que ela consegue explicar os fenômenos que a gente vê no dia a dia e até prever outros fenômenos secundários com esse modelo. Né? Mas esse modelo tem a resposta final para tudo? Não. Pode ser que no futuro apareça um modelo que unifique, por exemplo, o eletromagnetismo com o campo gravitacional. Pode ter alguma teoria que unifique essas duas forças, e aí você tem o eletromagnetismo como um modelo limite de algo mais geral. Né? Mas a gente vai estar sempre fazendo isso, vai estar sempre progredindo para algo que é o que a gente estuda hoje, vai ser o limite de algo que você vai descobrir que é mais geral no futuro. Normalmente é assim que as coisas progredem, tá bom? Bom, gente, para a aula de tutoria, eu peço que vocês pensem em problemas aí, principalmente em problemas aí envolvendo campo elétrico de distribuições, tá? Eu tenho algumas coisas preparadas aqui para a gente trabalhar, alguns probleminhas prontos que eu tenho, mas o mais legal é que vocês tragam dúvidas e problemas para a gente resolver. Não problema da lista, tá? Problema da lista é o lugar onde você coloca a dúvida mais no fórum. Aqui a gente trata mais problemas conceituais e ideias gerais de como resolver os problemas, tá? E um ou outro problema particular, tá bom? Mais alguma dúvida, pessoal? Por enquanto, não. Então, tá bom. Opa, alguém escreveu no chat aqui. Beleza, pessoal, eu vejo vocês, então, na quinta-feira, tá? E espero que quem ficou com dúvida tenha falado a dúvida, tá? Que a ideia disso aqui é vocês irem caminhando sozinho com as lições do Moodle, tá? E essa aula aqui não servir para apresentar a primeira vez para vocês. Essa aula aqui serve para vocês fazerem uma revisão e tentar resolver conceitos que não ficaram bem claros, tá certo? Então tá jóia, pessoal. Eu vejo vocês, então, na próxima quinta. Falou, professor, tá aqui. Valeu, professor. Boa tarde. Boa tarde. Tchau, tchau. Obrigado, professor. Onde eu paro de gravar isso aqui? Ah.